Olá, concurseira, olá, concurseiro. Vamos dar sequência aos nossos temas de estudo. Este é o nosso encontro de número 23. Estamos falando a respeito dos direitos sociais, numa perspectiva de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Vimos na aula passada até o sétimo inciso 9. Vamos agora falar sobre o sétimo inciso 10. 10 que fala, né? Tem uma pegadinha no 10, não dá para deixar passar, não. É direito do trabalhador urbano e rural, a proteção do salário, na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Então, o salário está protegido pela lei, né? Não pode o patrão retê-lo, não pode fazer a retenção dolosa dele. Se fizer a retenção dolosa, é crime. Mas aí é que vem a pegadinha, né? O crime é a retenção dolosa, não a retenção culposa. Retenção culposa não é crime, de repente não tem como me pagar mesmo, quebrou, tá quebrando, beleza? Beleza não é bem a palavra, mas não é crime, pelo menos. Tá? É uma irregularidade trabalhista que pode ser apurada na seara específica, no âmbito trabalhista, mas crime não é. Agora, se ele trabalha, patrão, a pretexto de me dar uma prejudicada, assim, enfim, me manter numa situação ruim, ele vai lá e me retém o pagamento, aí é crime, tá? Legal. 11. Também é direito aí do trabalhador urbano e rural, participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Conforme definido em lei, tá? Essa é uma ideia interessante. E dentro de uma lógica de empresa social que tem se discutido muito hoje em dia, a Constituição colocou aí a participação nos lucros ou resultados. Então quer dizer que eu, patrão, devo, na existência de uma lei específica, em determinadas categorias, pegar uma parte do meu lucro e ratear com os meus trabalhadores, com os meus empregados. Isso acontece muito em banco, né? É uma participação aí nos lucros ou resultados, tá bom? Legal. Depois, inciso 12. Também temos aí que é direito do trabalhador urbano e rural, o salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Então aqui a ideia é a seguinte: eu vou, né, pagar para o trabalhador de baixa renda um salário família por dependente. Se ele tem um dependente e é de baixa renda, ele ganha um salário família. Se ele tem dois dependentes e é de baixa renda, ele ganha 2 salários famílias. Se ele é de baixa renda e tem 3 dependentes, ele ganha 3 salários famílias e assim sucessivamente, tá? Não interessam os valores, evidentemente, só tem que saber que este salário família é pago em razão do dependente. Então eu calculo, vejo quantos dependentes o cara tem, pago o número específico respectivo aí de salários famílias. Esse daqui o servidor público também tem, então pode anotar o salário família, tá? 13. Olha, para ser trabalho tem que ter uma duração da hora de trabalho, né, da jornada de trabalho específica, porque senão vira exploração, vira escravidão, vira sei lá o quê. Então é direito do trabalhador urbano e rural a duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então é legal lembrar que por dia eu trabalharei 8 horas. Na semana trabalharei 44. Tá? Isto quer dizer, então, que, vejam só, se eu trabalho por dia 8 horas e por semana 44 horas, há uma quebrinha de 4 horas aí que teoricamente eu poderia trabalhar no sábado. Porque vamos lá, durante os dias segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 vezes 8 dá 40. E essa quarta aí?
Bom, essa quarta você pode trabalhar durante o sábado. Ah, não, mas a minha empresa não dá expediente sábado. Ela me obriga, então, que eu trabalhe estas 4 horas de maneira diluída na semana. Então, trabalharei aí 40 minutos, o cálculo é aproximadamente esse, a mais durante cada um desses dias. Tem problema? Não, não tem problema, desde que haja um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então quer dizer que aqueles sindicatos do patrão e dos empregados concordaram com tal situação. Pode. Não, mas a gente fez um negócio mais específico, a gente fez um acordo coletivo de trabalho. A empresa diretamente com o sindicato do empregado. Aí também pode. Agora, por conta? Não, por conta não pode, né? A empresa chega para mim lá, assim, no Vascão, né? Ah, Antônio, trabalha mais 4 aí, 40 minutos por dia, valeu, né? Ou pior, eu peço, eu falo, olha, sabe o que é? Eu sábado tenho um curso de inglês, quero fazer, você pode me autorizar a trabalhar mais durante a semana para eu folgar no sábado? Ah, beleza, Antônio, pode fazer. Aí o Antônio vai lá e entra com uma reclamatória trabalhista. Ele ganha, mesmo tendo lhe pedido. Porque é algo indisponível. Eu não poderia ter pedido, e se pedir, ele não poderia ter dado. E aí ele paga, né? O empregador paga. Porque esta compensação só pode ser feita mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Tá? Legal, então, este inciso 13 que aí está. E vamos lembrar que ele também é reconhecido para o servidor público. Depois, jornada de 6 horas para os trabalhos realizados em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. O que é isso? Olha, turno ininterrupto de revezamento. Uma semana eu trabalho de dia, a outra eu trabalho de noite, a outra eu trabalho de dia, na outra de noite e assim ao infinito e além. Esse turno ininterrupto de revezamento me mata. Isso acaba com a minha biologia. Porque aí eu estou trabalhando à noite, acostumei, aí vou pro dia, perco os 2 primeiros dias ali. Me acostumei, aí vou para a noite. É uma loucura, meu relógio biológico vai pro, enfim, lixo, né? Então, para tentar minimizar esses impactos, a jornada é menor. Claro que pode haver negociação coletiva dispondo em sentido contrário, né? Ou seja, aquela lógica sindical ali pode até mudar alguma coisa, mas tem que ser muito, muito bem pensado. Antônio, mas sabe o que é? Eu estou trabalhando 10 horas por dia, todo dia, e o meu patrão não está me pagando hora extra. Tá errado. Está errado porque o 16 fala que é direito do trabalhador urbano e rural a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal. Então eu tenho o direito de receber aí um adicional de hora extra. Como é que calcula o adicional de hora extra? Olha, hora extra é igual hora normal mais 50% no mínimo. Então quer dizer que se a minha hora normal é R$20, eu vou ganhar de hora extra 30. Sim, porque hora extra vai ser igual a 20 mais 10, que é 50% no mínimo, minha hora extra vai ser 30. Tá bom? Pode pagar mais? Pode. Claro, pode pagar 200%, depende da empresa, né? Depende da realidade dela. Agora é fato que tem que pagar no mínimo 50% de hora extra. Ótimo. Agora lembre-se também do seguinte, este inciso 16 ele está previsto para servidores públicos e temos que antes lembrar de ir adiante o inciso 15 que eu pulei. Também, né, para ser trabalho, tem que ter aí um período de descanso na semana. E aí entra o repouso semanal remunerado, que é feito preferencialmente aos domingos. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. A explicação aqui não é outra senão a missa, tá? Mas o Estado é laico. Eu sei, mas a influência da igreja na construção de algumas realidades é real. Então,
E esse dispositivo também é histórico, né? Ele vem décadas atrás e hoje tem a... Talvez não fosse bem assim, mas que seja, também foi só uma curiosidade. Só quero que você entenda, e isso para a prova é importante, que não é obrigatoriamente aos domingos, é preferencialmente aos domingos. Pode o meu seguro, pode o meu repouso semanal remunerado ser outro dia. Porque fosse sempre domingo, aí acabou, né? Não haveria shopping. Não haveria shopping. Concorda comigo? Então. Depois a gente tem lá a... Lembrando que esse também se aplica aos servidores públicos, né? Aos servidores públicos. Vamos para o 17, que trabalha com as férias, né? Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então, a cada período de trabalho, eu tenho o direito de tirar férias. Direito de tirar férias. Porque, mais uma vez, né? Para ter trabalho tem que ter férias. Senão não é trabalho, é escravidão. Essas férias são anuais. E, evidentemente, elas são remuneradas. Quer dizer, não é porque eu não estou trabalhando que eu não vou receber. Eu tirei férias, minhas contas não. Se as férias não fossem remuneradas, ninguém tiraria férias. Porque a gente precisa do dinheiro para continuar pagando as contas. Simples. Só que essa remuneração, ela tem um plus, porque ela é feita com pelo menos 1/3 a mais. Então, quer dizer, se o meu salário, vou fazer uma conta de padeiro, é 1.000, eu vou receber de férias, naquele mês de férias, 1.333, porque tem que ter 1/3 a mais. Com o salário normal, eu vou pagar aquilo que é normal, né? O meu aluguel, transporte, coisa e tal. Agora, com aquele 1/3 a mais, dentro de uma ética de férias, eu vou lá no cinema, faço alguma coisa diferente. Ou se quiser pegar o valor também, fazer o que quiser. Problema de cada um, tá? Então, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais. Lembrando que o servidor público também tem direito de férias. E aí entra a licença à gestante. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Olha, você tem que entender que essa licença é muito, muito importante, né? E que ela incide, apesar de estar escrito aí a gestante, ela incide para a mãe. Mesmo a mãe que adota tem a dita licença. Em verdade, o que quis aí dizer a Constituição foi licença maternidade, né? Mas não disse, de qualquer forma a gente assim interpreta. É claro que se a prova perguntar, o direito é o direito de licença gestante, é óbvio que você vai marcar que é verdadeiro. Mas se perguntar, a mãe que adota não tem direito, aí é errado, né? Aí é errado, porque a mãe que adota tem sim o direito. Tá? Tem sim o direito. Ótimo. No mínimo, 120 dias. No mínimo 120 dias. Eis também o dia aí da licença. E esta o servidor público também tem. Agora, vejam só. O pai, pobre pai, ele tem licença paternidade nos termos fixados na lei. Então assim, olha, sempre tive uma não é bronca, né? Mas é uma... Poxa, tudo bem, a mãe 120 dias, mas o pai... A Constituição falou, o pai, que faça uma lei aí, a lei dê o que tiver que dar. Né? Aí alguém fala, mas a mãe carrega a coisa e tal. É ótimo, ninguém quer tirar os 120 dias da mãe. Só que esse caso aqui com o pai na Constituição, né, convenhamos, não é legal. Né? E é importante lembrar que esta lei até hoje não existe. Mas eu sei que o pai tem 5 dias. Sim, tem 5 dias porque a Constituição lá no final, numa parte que não cai no seu edital, fala assim, enquanto não for criada a lei, a licença de 5 dias. Tá? Então temos aí outro direito importante, né? A licença paternidade, que evidentemente também é reconhecida para o servidor público. E também temos aí a proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Olha,
está melhorando, melhorou muito, avançou muito, mas em 88 havia um dramático desequilíbrio no que toca a cargos de trabalho, né? Mulher não tinha cargo de chefia, mulher era preterida no direito, ou melhor, no mercado de trabalho. Para fins de tentar normalizar as coisas, igualizar as coisas, houve a inclusão no texto constitucional de um dispositivo que, como você viu, protege o mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então há incentivos para quem contrata a mulher e há algumas regras que também incidem para a mulher, ou melhor, para proteger a mulher. Por exemplo, eu não posso exigir exame de sangue para a mulher e muito menos exame de gravidez. Cuidado só com o exame de sangue, né? Eu não posso no exame exigir o exame de beta-HCG, aquele que confirma a gravidez lá da menina. Esse não pode. Algumas empresas faziam isso, porque ela está grávida, então aí se ela entrar ela tem estabilidade, não, então não contrata. É uma sacanagem. Do ponto de vista da mulher e do ponto de vista de todos termos nascido de uma mulher, é uma sacanagem sem tamanho. Então não pode esse tipo de coisa acontecer. Claro que, mais uma vez, blá blá blá, é uma regulamentação trabalhista que a gente só vai exemplificando para fins de facilitar a memorização e indo ao que interessa, o servidor público também tem. Tá? Ótimo. Depois, direito aí de aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Também é algo que assiste aí o trabalhador urbano e rural. A ideia aqui é não ser pego de surpresa, né? Eu não posso ser pego de surpresa. Claro que não. Eu trabalho com uma expectativa aí de permanecer naquele cargo. Contudo, se porventura eu vou ser mandado embora, a empresa tem que me avisar com uma antecedência. Aí entra o aviso prévio, que é de no mínimo 30 dias. Essa antecedência ela é muito oportuna, porque com base nesta antecedência, eu me programo, né? Poxa, ia fazer aquele financiamento, já não vou fazer, né? Porque o negócio está ser mandado embora, então vou dar uma segurada nisso. E também aí, dados alguns pormenores de direito do trabalho, eu tenho mais tempo para ir atrás de trabalho novo, coisa e tal. Não interessa também saber bem a regulamentação disso, interessa apenas saber que eu tenho um direito de aviso prévio, no mínimo com 30 dias de antecedência. Com no mínimo 30 dias de antecedência. Tá? Legal. Eis aí o 21. Agora, o 22 fala em redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Eis um belo dispositivo, né? É direito do trabalhador urbano e rural ver o poder público se preocupando com a sua saúde, com a sua higiene, com a sua segurança. E esta preocupação é materializada a partir de atos normativos que o poder público vai criar. Então, o poder público vai fazer lá portarias para assegurar a saúde, a higiene e a segurança, vai fazer inspeções do local do trabalho para ver se está tudo certo, tudo bonito, tudo cheiroso, tudo asseado. Tá? Eis o inciso 22 que incide para o servidor público também. Tá? 23. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Lindo dispositivo. De repente eu trabalho fabricando dinamite, atividade perigosa. Da noite pro dia eu posso explodir, né? Loucura, vai tudo para os ares. Esse constante contato com esse fator de perigo me dá direito a um adicional de periculosidade. Mas não, Antônio, não é perigoso o meu trabalho, mas tem lá uma poeira lazarenta que me perturba a via respiratória, tem um barulho incansável também que eu estou sentindo que já não estou ouvindo como antes. Bom, então é um ambiente insalubre. Tem aí o pagamento de adicional. E penosas, atividades penosas. Poxa, todo trabalho, claro, é penoso, mas um talvez seja mais que o outro, né? Assim, você vai carpir beira de estrada no verão, assim, uma loucura, um trabalho muito desgastante, há um pagamento específico aí de um adicional de penosidade, tá? Legal. Aposentadoria, simples, é evidente que o direito vai se preocupar com a aposentadoria, então eu tenho o direito de me aposentar,
está escrito aí na Constituição. A assistência também gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, também muito tranquilo o dispositivo. Veja, para eu ir trabalhar feliz, contente, né, confortável, eu tenho que ter a segurança de poder deixar o meu filho num ambiente apropriado para aquilo. Então aí entra a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Eu julgaria importante destacar os 5 anos, porque pode a prova mudar esse número. Tá? 26, reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Então a gente tem aí a comprovação de que aquela dinâmica de negociação ela é válida, ela é reconhecida. A Constituição falou, olha, essa dinâmica de trabalho é muito particular, né? Então a gente vai, sem dúvida alguma, valorizar esta negociação aí que os trabalhadores fazem através de seus sindicatos diretamente com a empresa ou mesmo com o sindicato delas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Depois você tem lá a proteção em face de automação na forma da lei, também está aí na Constituição. Proteção em face da automação na forma da lei. Tá? O que é isso? Veja, eu, trabalhador, preciso de dinheiro para me alimentar, para pagar as minhas contas, para me locomover. A máquina não, o robô não. Então, já em 88, houve uma preocupação expressa com a substituição dos postos de trabalho das indústrias por máquinas. Porque, poxa, é mais barato, é mais efetivo botar máquina. Claro, tem uma curva, né, de instalação. No começo sai caro, mas depois o negócio a longo prazo compensa. Eu não posso trocar todo mundo por máquina, por conta desse fato que eu te falei, que é óbvio. Então há uma proteção aí em face da automação na forma da lei. A lei vai ser criada estabelecendo mínimos aí de trabalho, de cargos que devem ser mantidos e assim por diante. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então vamos lá. A minha empresa deve manter, a empresa na qual eu trabalho deve manter para mim um seguro contra acidente de trabalho. Porque eu estou andando um dia pelo meu trabalho, vou lá, escorrego, pá, cara, e bato cabeça, quebro inteiro. Tem que ter um seguro, né? Tô lá arrancando, botando a folha lá na impressora, engole meu braço lá, perco um dedo, sei lá. É complicado, né? Isso acontece. Acidente de trabalho acontece em todo lugar, assim como acontece acidente em qualquer lugar. Este seguro, ele deve ser mantido pelo empregador. É um seguro a cargo do empregador. Tá? Então não vem querer dividir comigo. Não, então eu pago uma parte, você paga... Não, claro que não. Tem aí a particularidade que já foi cobrada em provas. O seguro é a cargo do empregador. Tá? Claro que o fato de eu ter recebido o seguro não faz ou não afasta para mim o direito de reclamar uma indenização. Indenização quando o patrão incorrer em dolo ou culpa. Esse é um caso concreto, né? A gente no escritório, sou advogado, trabalhava para uma empresa madeireira que um dia estava com uma demanda alta de entregas lá e aí faltou um cara da serra. Você já viu, né? Já entendeu o final da história. Aí a empresa chegou pro cara da portaria e falou, ô, dá uma força lá na serra. Primeiro, esse é o tipo de convite que não se faz para empregado, porque o empregado se sente coagido. Ele fala, se eu não fizer, vai achar que eu tô querendo fazer corpo mole e vai mandar embora. Beleza, vou lá. Meia hora indo pro ponto, o cara arrancou o braço na serra. Arrancando, correu, arrancou o braço aqui. Então, a empresa pagou o seguro, né, o tratamento dele em razão do seguro que mantinha. Mas como a empresa foi irresponsável,
ela foi chamada à justiça numa ação por ele ajuizada e lá teve que pagar uma indenização por dano material, moral, estético, coisa e tal. Tá? Então é importante esse dispositivo aqui. Depois a gente chega no 29, que diz que é direito do trabalhador urbano e rural a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, aí você está vendo que tem dois prazos, né? 5 anos e limite de 2 anos. Então, como é que funciona? Anote aí. Eu tenho 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para reclamar os últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação. Anote como eu falei. Eu tenho 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para reclamar os últimos 5 anos antes do ajuizamento da ação. Antônio, mas então deixa eu ver, se é como você me disse, imaginem que o trabalhador, ele começou a trabalhar no dia 2 de agosto de 2001 numa empresa. E ele foi mandado embora no dia 1º de janeiro de 2015. Então aqui você tem a contratação. Aqui você tem a dispensa. Antônio, você falou que ele tem 2 anos para entrar com a reclamatória, para cobrar. Sim. Então o prazo para reclamar seria 1º de janeiro de 2017. Se ele entrar além, esqueça, está tudo prescrito, a empresa não vai pagar um centavo para ele. Tá? Agora, se ele entrou exatamente no prazo, 1º de janeiro de 2017, ele vai reclamar 5 anos para trás. Então ele vai reclamar até o dia 1º de janeiro de 2012. Isso. 12, 13, 14 e 15, exatamente. Antônio, mas aí pera lá, os 2 anos ali ele perdeu. Sem dúvida que perdeu. Tem um ditado no direito que fala, o direito não socorre quem dorme, não. Se o cara ficou 2 anos para decidir se vai entrar com a ação ou não, ele vai pagar o preço dessa demora dele. Se ele tivesse entrado na semana seguinte, ali a dispensa, ele reclamaria basicamente os 5 anos cheios. Agora não entrou, paciência, né? Camarão que dorme na praia, a onda leva. Eis o ditado, eis um pensamento que aprova, dependendo, né, da conotação que a gente der. É isso, na próxima aula a gente volta para falar sobre o 30 e os demais que estão e outras regrinhas específicas aí de direito do trabalho. Minha amiga, meu amigo, obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.